Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Adore o Senhor onde você estiver. Exalte o nome dEle. Despertarei meu coração. Ele me amou, me deu seu perdão e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas me acordou pra ver em mim. Só na cruz eu olharei ao Salvador e entregarei. Nenhum temor me impedirá. A morte não mas vencerá. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas me acordou pra ver a luz. Deus, tudo é pra tua glória. Declare isso. Deus, tudo é pra tua glória. 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 E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas me acordou pra ver a luz. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada
podes fazer, Senhor Deus. Assim como tu fizeste na vida de Jó. E ele declarou: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nesta noite nós cremos nisso, Senhor Deus, que nada daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas pode ser frustrado. Por mais que a gente venha perder nossos bens, assim como Jó perdeu, por mais que nós venhamos perder familiares, pessoas próximas e queridas, mas Deus é o Deus do controle das nossas vidas. Nós confiamos em Ti, Jesus. Seja alcançado pela graça do Senhor. Me abraçou com as mãos que criaram os céus. Me encontrou onde a graça as feridas curou. Da lama me tirou.
Colossenses 1 vai falar, versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Versículo 19:
pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, diante de uma pandemia. Às vezes a gente vem com incertezas, com medo, crise de ansiedade, inseguranças em relação ao futuro, e a gente não sabe, fica, meu Deus, em quem eu confio nessa situação, sabe? Onde que eu posso colocar minha confiança, minha esperança? Através desse texto a gente percebe, Jesus é soberano sobre todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas, apesar de tudo que a gente está vivendo, Ele tem o controle de toda a situação. Você nessa hora pode colocar confiança nele, pode colocar confiança em que, apesar de tudo que eu estou vivendo, Jesus tem um propósito para a minha vida. Então nessa hora, você com todo o seu coração, entronize Ele, cante louvores, diga o quanto Ele é maravilhoso, o quanto é magnífico. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não perdeu o controle da história. Aí na sua casa, feche os seus olhos nesse momento, não desperdice esse momento, cante com todo o seu coração, sabe? Mesmo aí na sua casa, eu te darei louvores, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Cante isso mais uma vez com todo o seu coração. Louvai ao nome, louvai ao nome. Cante isso nessa hora. Pai, muito obrigado, Jesus, porque Tu és digno de confiança, Pai. Em Ti temos esperança, Pai. Em Ti sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que em Ti há propósito, sabe? Em Ti há a confiança, em Ti o nosso coração pode repousar, Pai. Em Ti a gente encontra paz, meu Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Não temos um Deus que é distante de nós, mas um Deus presente, que está em contato com a criação, que está atuante, que está transformando a criação, que está restaurando todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor está no controle, Pai. Nós Te entronizamos, Te adoramos, Pai. Louvamos o Teu nome, que é todo santo, todo poderoso, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela Tua graça, meu Deus. Aproveito nessa hora, Jesus, para entregar todas aquelas vidas que estão passando por necessidade, meu Deus, que estão em leitos de UTI, Pai, que estão precisando, sabe, que a sua função pulmonar seja restaurada. Vem com a Tua cura, Pai. Vem com o Teu propósito, Pai, sabe, vem tranquilizando os corações, meu Deus, se for da Tua vontade, Pai, que essas pessoas sejam curadas, meu Deus. Também Te peço, Jesus, pelas famílias dos médicos, Pai, das equipes de saúde, Pai, cuida de cada médico, dá sabedoria para fazer as melhores decisões, Pai, sabe, que as decisões sejam guiadas por Ti, meu Deus. Tantas pessoas que estão entregando as suas vidas, Pai, para cuidar de outras vidas, meu Deus. Vem nessa hora, Pai, cuidar de suas vidas e de suas famílias, meu Deus, que, sabe, que essas pessoas não transmitam para os seus mais próximos, meu Deus. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, cuida de toda a família, Pai, cuida de todo o coração, cuida do nosso planeta, Pai, que haja transformação, Pai, e haja salvação em meio a tudo isso, meu Deus. É assim que Te oro e já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, igreja, boa noite, Cidade Viva. Que privilégio é ter você aí na sua casa, a gente poder estar fazendo essa transmissão online. Quantas igrejas não têm esse privilégio? A gente está podendo, sabe, ter esse privilégio de receber você. Eu sei que tem gente de todo o país, de todo o planeta, quem sabe, assistindo a gente. Então eu queria que nesse momento você colocasse aí no chat, fala de onde você está falando, sabe, fala às vezes é de outra cidade. Hoje de manhã a gente teve gente de outros países, de Portugal, gente lá do Sul assistindo a gente. Que privilégio a gente poder, aqui de João Pessoa, onde está o nosso campus base, fazer essa transmissão e abençoar tantas vidas com o que a gente está vivendo aqui.
Gente, nisso tudo eu tenho um aviso importante, que é em relação à escola bíblica, gente. A gente estava planejando fazer turmas presenciais e turmas remotas, mas aconteceu que com esses decretos novos, a gente teve a oportunidade só de fazer aulas remotas. Então aconteceu que as turmas que seriam presenciais começariam hoje e nessa quinta-feira elas foram adiadas para domingo que vem e vão acontecer, mas de forma remota. Então a partir do dia 21/03, 21 agora de março, a gente tem essas aulas que seriam presenciais, mas vão ser remotas, e as aulas que seriam remotas, elas continuam sendo remotas, tá certo, gente? É um privilégio, a gente está retomando a nossa escola bíblica, eu tenho certeza que vai ser extrema bênção para a nossa igreja, e agora com a possibilidade de ser remota, quem sabe outras pessoas de outras igrejas também vão poder aprender com a gente. E nisso também, a nossa classe de batismo, que seria agora presencial, ela foi adiada para o momento onde a gente puder, sabe, se reunir novamente. A gente valoriza demais esse marco na vida do cristão, e a nossa classe de batismo, então, ela foi adiada para o momento que a gente puder se reunir de alguma outra forma. A gente vai estar dando os avisos à medida que os novos decretos forem acontecendo. Certo, gente? Enquanto isso, deixa eu ver aqui de onde o pessoal está falando, interagir. Olha aí, Pedras de Fogo, Jaboatão dos Guararapes, pessoal de São Paulo, Sueli de Areia, gente, Washington DC, ó, a gente tá chique, viu, pastor Davi? Gente aqui de todo o mundo assistindo a Cidade Viva. Gente, que privilégio. Solânia, Campina Grande, grande cidade. Gente de todo o Brasil, gente, que privilégio, gente, ter tantas pessoas, sabe? Sinta-se à vontade, compartilhe esse link nesse momento. Se você está sendo abençoado, pega esse link, joga no grupo da família, joga naquele grupo que todo mundo só fala besteira, aí você tem a possibilidade agora de fazer diferente, mandar algo que vai abençoar uma vida, e eu tenho certeza, gente, que vidas vão ser impactadas. Diante dessa situação, Deus vai usar isso para transformar corações, para trazer esperança, sabe, para trazer um consolo vindo do Espírito Santo nesse meio de pandemia. Gente, aproveitando esse momento de pandemia e esse momento do culto, para a gente entregar a Deus os nossos dízimos e nossas ofertas, queria ler para vocês um texto lá de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 vai falar o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo, ele vai falar o seguinte, gente, aqui o apóstolo Paulo está falando, cada um dê conforme Deus colocou no seu coração. O principal nesse momento é o quê? Como está o seu coração? Se for para dar com o motivo de caramba, esse dinheiro aqui vai me faltar, e você fica angustiado, fica agoniado com aquilo, o que Paulo vai falar aqui, que o mais importante é a forma como está seu coração, sabe? E que privilégio é a gente poder retribuir um pouco, devolver aquilo que na realidade Deus ainda é tudo dele, a gente só está como administrador, e a gente poder ofertar e dizimar na casa do Senhor. Aqui eu faço uma observação, se você é de outra igreja, igrejas pequenas, é muito importante que nesse momento você continue dando os dízimos e ofertas na sua igreja, sabe? Às vezes se você vai fazer uma oferta aqui na Cidade Viva, a gente com certeza recebe de braços abertos, mas suporte a sua igreja local, sabe? É muito importante esse movimento para que o trabalho continue. Essas igrejas estão sofrendo bastante, muitas igrejas pequenas não têm como fazer a transmissão, mas continue dando suporte à sua igreja, continue, sabe, abençoando a vida da sua igreja local, que isso é bênção, sabe, isso é princípio do Senhor, e a gente honra essas igrejas também. Certo? Então, nesse momento, com muita alegria no nosso coração, pelo privilégio de a gente poder estar contribuindo na casa do Senhor, a gente vai estar com a banda tocando aqui, apareceu na tela, a gente tem algumas possibilidades de fazer transferência ou Pix, mas nessa hora sinta-se muita liberdade, sabe, muita alegria no seu coração, dar os dízimos e as ofertas. Então nessa hora a gente fica com a banda, você tem a possibilidade de ofertar e fazer e transferir o seu dízimo. Ao despertar eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração, levarei a salvação, teu fogo em meu olhar brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas o amor refletirá, tua glória
resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor, em meu ser pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor, em meu ser para sempre brilhará. Vives em mim, em meu coração pra sempre. Vives em mim, em meu coração pra sempre. Meu corpo e meu olhar brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor, em meu ser pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor, em meu ser para sempre brilhará. Vives em mim, em meu coração pra sempre. Vives em mim, em meu coração pra sempre. Aleluia! Louvado seja essa câmera aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que bênção estarmos aqui mais uma noite. Eu particularmente estou muito empolgado. É o segundo culto aqui ao vivo que eu estou ministrando. E o culto às 19 horas nos surpreendeu com a quantidade de vidas que se entregaram ao Senhor Jesus. E como foi maravilhoso. E tem gente perguntando: pastor, cadê o link da pregação do culto das 16 horas? Só vai aparecer amanhã, irmãos. Porque eu inventei de dar o meu número durante a mensagem. Vou colocar o meu número de celular para fazer uma videochamada com todas aquelas pessoas que entregaram a vida com Jesus amanhã. E aí foi muita mensagem aqui. Enfim, o pessoal disse: pastor, vamos editar isso aí, tirar o seu telefone para que não tumultue, enfim, a sua vida. Mas no culto hoje também vou fazer essa dinâmica, só que aí você vai entrar em contato comigo através do Instagram. Tá certo? Foi aqui uma dica do pessoal. Mas o fato é que hoje é noite de celebração. Hoje é noite de bênção. Já é o terceiro culto que nós estamos fazendo aqui no Centro Metropolitano. E eu tenho uma palavra inicial, uma palavra, enfim, de ânimo para os nossos corações, antes de adentrarmos propriamente na mensagem, que diz assim, lá no Salmo 73, versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu adoro esse salmo, já recitei aqui algumas vezes no Centro Convenções, e eu gostaria de recitar de novo: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você pode recitar isso aí em casa? Nosso coração pode fraquejar, o nosso corpo pode fraquejar, mas a nossa força, não podemos esquecer nunca disso, é o Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso escudo que nos protege dos dardos inflamados de Satanás. Portanto, se você está tristezinho, ouvindo essa mensagem com o coraçãozinho abatido, com o coração melancólico, se anima na tua fortaleza, que é o Senhor Jesus Cristo. E olha, convida pessoas para ouvir essa mensagem agora, aqui ao vivo, para estarmos compartilhando aqui, porque nós vamos tratar hoje sobre liberdade, a caminho da liberdade. E eu tenho certeza que essa noite
assim como foi à tarde, o culto das 16 horas, será noite de muita salvação, para a glória de Deus. Por isso, agora, convida pessoas, manda o link, chama lá, para que a gente escute a palavra. E essa palavra, como diz o Evangelho, é luz, como diz o salmista, é luz para os nossos pés. O Evangelho de João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e através de todas as coisas foram feitas através do Verbo, e veio a luz do mundo, e os homens rejeitaram essa luz, e essa luz dissipou todas as trevas. Portanto que na sua casa agora eu declaro, palavra profética, porque é palavra bíblica, que a luz do Senhor dissipe toda treva, as trevas da minha casa. E você vai dizer amém. E você vai dizer eu creio. Toda trevas agora na sua casa seja dissipada, no seu casamento, nos seus negócios, na sua saúde. Essa é a palavra que nós lançamos, a palavra bíblica do Senhor, que é luz para a nossa vida, e onde Ele entra, Ele dissipa todas as trevas. Que bênção, irmãos, que o Senhor abençoe, meu Deus. Nós te oramos agora, pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que contribuíram, que dizimaram, que creram, que pela fé assim agiram, e que o Senhor abençoe aqueles que irão administrar essas quantias, para a honra, glória e louvor do teu nome. Do mesmo jeito nós te pedimos, Pai, que o Senhor haja com poder sobrenatural sobre as nossas vidas, meu Deus, para que a tua palavra ela possa se fazer presente em nosso ser, a tua palavra possa transformar o nosso coração e nos fazer caminhar em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Nós estamos na série da Quaresma, o 4º domingo da Quaresma, e hoje nós vamos estudar, meditar, ruminar um tema muito importante: a caminho da liberdade. Nós estamos a caminho, nossa série é Quaresma, a caminho da vitória, em que saímos da quarta-feira de cinzas a caminho da Páscoa. Então, nessa trajetória, nós vamos estudar aqui princípios, nós vamos estudar o que podemos aprender neste caminho. E hoje nós vamos tratar sobre a caminho da liberdade, da escravidão à liberdade. Olha que coisa interessante. Então, a título de palavra introdutória que eu gostaria de trazer para a amada igreja que está aí nos acompanhando, inclusive eu fico muito feliz, gente, que eu vejo gente aí de vários lugares do Brasil e até do mundo também. Que coisa boa, é muito bom, a gente recebe mensagens de diversos lugares, diversos estados aí, muito bom mesmo. Bem, precisamos entender um pouco sobre liberdade, tá? Existem várias formas de se compreender liberdade, tá? Diversas formas de se compreender liberdade. Existem compêndios sobre liberdade, liberdades civis, liberdades políticas, liberdade religiosa, enfim. Mas aqui eu vou reduzir para 2 tipos de conceito que eu queria abordar com base no ser que é adorado. Eu vou tratar aqui a liberdade, tá? Pelo menos nessa palavra introdutória, tendo como base estrutural, referencial, 2 seres a serem adorados, a ser adorados. O primeiro, Deus a ser adorado, o eu mesmo. Eu tenho o Deus, Davi. O Deus que entende que deve fazer as suas próprias vontades, os seus desejos, fazer aquilo que agrada ao seu ser. E o outro Deus, o Deus criador dos céus e da terra, aquele a quem nós rendemos todo o nosso louvor. E aí, de um lado eu tenho a liberdade não cristã, que é aquela liberdade que tenta agradar esse ser que eu adoro, que sou eu mesmo, e a liberdade cristã, que é aquela liberdade que me faz agradar ao Senhor de todas as coisas. A tua liberdade te faz agradar a quem? A quem você adora determina a quem você de fato é livre. A sua liberdade determina quem de fato você obedece e quer satisfazer. Então nós, aqui no texto hoje, vamos tratar sobre João 3, tá? A partir do versículo 14, mas você não vai abrir a Bíblia agora em João 3, versículo 14. Porque o tema a caminho da liberdade,
para nós entendermos um pouco a dinâmica de como o Espírito Santo age nas nossas vidas através da liberdade, nós temos que entender um pouco a lógica dos 4 textos objetos da leitura de hoje, tá? Quais são os 4 textos? Pastor, onde é que estão esses 4 textos, pastor? Só para você entender, para eu ser claro na minha comunicação. Nós estamos trabalhando os textos litúrgicos da Quaresma, tá? Então, desde quarta-feira de cinzas até a Páscoa, nós temos todos os textos bíblicos da leitura diária, tá? Pastor, onde é que estão esses textos? No Instagram da Cidade Viva, tá? Ou então você coloca textos bíblicos da Quaresma. E aí você vai ver que cada dia, pelo menos no nosso Instagram, nós publicamos os versículos bíblicos diários. E hoje, ao preparar essa mensagem aqui, o esboço dessa mensagem preparada aqui, eu abordei a lógica dos 4 textos. Eu costurei os 4 textos e é em cima deles que nós vamos trabalhar, tá? Então, o primeiro texto que nós temos aqui, para você entender, tá? É do Antigo Testamento. E esse texto do Antigo Testamento, ele trabalha como uma simbologia, como uma sombra que aponta para aquilo que Deus faz através da obra de Cristo Jesus em nos libertar. E está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 14. Você pode acompanhar comigo a leitura de 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 14. Nós temos aí na tela o texto? Temos. Diz assim a palavra do Senhor: além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Repita comigo aí que você está em casa, diga infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis, repita, detestáveis, das outras nações, e contaminando o templo do Senhor. Repita, contaminando, consagrado por ele em Jerusalém. Aí o 15, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes. O Senhor dos seus antepassados advertiu-os várias vezes. Quantas vezes o Senhor não tem advertido você, não tem advertido a mim? Quantas vezes? Por meio de seus mensageiros. Olha para mim, Deus adverte, meus filhos. Deus nos adverte através da sua palavra, revelada e manifestada através dos seus mensageiros. Pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Aí o 16, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que chegou o limite. A ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. O Senhor enviou contra ele os reis dos babilônios. Olha para mim. Qual é a lógica de 2 Crônicas, do versículo 14 ao 23, que é a primeira leitura de hoje? Nós vemos o desvio de Israel, notadamente através dos seus líderes. Nós vemos a profanação do templo, a profanação da palavra. O que é que nós vemos mais? Nós vemos a misericórdia de Deus entrando em ação. Para quê, irmãos? Para advertir o povo, enviando os profetas. O que é que nós vemos mais? A perseguição aos profetas. O que é que nós vemos mais? Nós vemos a consequência, a desobediência, que foi o quê? A expulsão de Israel e a perda da liberdade. Nós vemos o que mais? Nós vemos que Israel sofreu profundamente por causa dessa perda, dessa liberdade. E aí, nós vemos lá no versículo 23, não precisa abrir, que Deus, não obstante tivesse levado o povo ao cativeiro, prometeu a liberdade, prometeu a libertação. E isso aconteceu através de Ciro. Isso aconteceu através do príncipe, do rei da Pérsia. Só para você ter ideia do tamanho do sofrimento de Israel, em virtude dessa humilhação,
Deus destruiu o trono foi destruído, o templo foi destruído, a terra foi arrasada, Israel perdeu a sua dignidade. Foi terrível o cativeiro babilônico, irmãos, porque a ira do Senhor, Deus mandou mensageiros, Deus advertiu, Deus fez, mas Israel não ouviu. Veja o que está no Salmo 137, olha o que diz o Salmo 137, que é a segunda leitura. A segunda leitura explica a primeira leitura. Olha só, junto aos rios da Babilônia, Salmo 137 a partir do versículo 1, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. É Salmo 137 a partir do versículo 1, isso. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres. Olha que humilhação, o povo sofrido, o povo humilhado, o povo tinha perdido até o próprio nome, longe do seu povo, da sua terra, da sua cultura, da sua adoração, do seu templo, dos seus irmãos, longe de tudo, e os opressores obrigavam Israel a cantar. Olha só, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua do céu da boca, se eu não me lembrar de ti, não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Olha que sofrimento Davi relata aqui. Então o que nós enxergamos, o que nós extraímos dessas duas leituras? De 2 Crônicas e de Salmos, em que Israel foi desobediente, Israel se desviou da palavra, Israel não aceitou os profetas, pelo contrário, atacou os profetas. Quantos profetas do Senhor você tem atacado? Não só com palavras, talvez você não me ataque, ou ataque o pastor Sérgio, ou ataque outros líderes religiosos, de maneira afrontosa, nem desrespeitosa, mas você ataca não dando ouvidos, você ataca zombando no sentido interior, no sentido interno mesmo, você não dá ouvidos, você manga, você diz que a gente está se intrometendo na vida de vocês, mas Deus está enviando, como Ele sempre envia mensageiros para trazer arrependimento. E se eu estou aqui hoje, eu estou para, como mensageiro do Senhor, trazer arrependimento para a sua vida. Nós vemos que todo esse relato aqui de Israel simboliza o plano de redenção da humanidade, o plano da verdadeira liberdade da humanidade. No jardim, olha a simbologia, jardim do Éden, Israel. No jardim o homem foi abençoado com dignidade, com terra, com comunhão com Deus. Em Israel o homem era abençoado com dignidade, a terra manava leite e mel, havia comunhão, havia templo, havia presença de Deus, havia os sacerdotes. No jardim, o homem tinha contato direto com Deus, mas esse homem ele rejeitou a palavra de Deus. E ele sofreu a penalidade em virtude de desrespeitar a palavra de Deus. Então o homem foi expulso do Éden, assim como o homem foi expulso de Jerusalém. Meu filho, minha filha, escute. Não menospreze as bênçãos de Deus. Não menospreze os jardins que o Senhor tem te dado. A tua esposa é o teu jardim, os teus filhos são os teus jardins, o teu trabalho é o teu jardim, os teus amigos de Deus são o teu jardim. Quais são os jardins que Deus tem te dado? Quais são as Israel que Deus tem te dado? Terra que manda leite e mel, que te traz segurança, que te traz paz, que te traz comunhão. O jardim pode ser a tua igreja, o jardim pode ser a tua casa. Os teus jardins, cuide dos seus jardins. Mas o que nós temos feito, irmãos? O que muitos irmãos têm feito? Têm jogado fora, não têm preservado o jardim. Às vezes o jardim é um ministério, às vezes o jardim é um trabalho, não tem cumprido, tem ficado em adultério, tem feito coisas horríveis. E meu filho, escute, eu estou como mensageiro aqui do Senhor para você. Se você continuar desprezando a bênção que Deus te deu,
você será expulso do jardim. Você será expulso. Se você tem uma igreja, Deus te deu igreja, e você não está cuidando dessa igreja, você será expulso. Se Deus te deu um trabalho, você não está cuidando desse trabalho, você está sendo relapso, você está pecando contra esse trabalho, Deus vai expulsar você daí. Se você não está cuidando da sua esposa, você tem vivido em adultério, você tem vivido uma vida imunda, escondida, você tem zombado, menosprezado o presente que Deus te deu, Deus vai te expulsar daí. Meu filho, aliás, você será expulso em decorrência do seu próprio pecado. Vamos usar essa linguagem. Porque as consequências que nós assumimos do nosso pecado, queremos atribuir a Deus a culpa? Nananina, não. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. O homem então foi expulso. Sabe aquele cara que tem a vida maravilhosa? O empresário tem a vida, a família, os filhos, a filha, os negócios. E aí acha o todo poderoso, se acha que está no controle da situação, se acha que pode fazer e acontecer, e começa a violar a palavra, os preceitos do Senhor, deliberadamente. Não tem mais desejo de ir para a igreja, não tem mais desejo de orar, não tem mais desejo de ler a Bíblia, não tem mais desejo de buscar o Senhor, não tem mais desejo de nada das coisas de Deus. Começa a deixar de lado os amigos da igreja, começa a deixar de lado aquelas pessoas que trazem uma palavra profética para a tua vida. Não faça isso, meu filho, eu estou aqui como mensageiro do Senhor para dizer, não faça isso, não faça isso. O fato é que o homem foi expulso do Éden e perdeu a sua liberdade. O homem foi expulso de Israel aqui nesse contexto de 2 Crônicas, perdeu a sua liberdade. Só que em Israel o Senhor mostrou que é o Deus que salva. Lá no Éden Deus mostrou que é o Deus que salva. Deus profetizou salvação e restauração no Éden. Deus profetizou salvação e restauração na Babilônia. Deus profetizou salvação e restauração no Egito. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus tem salvação e restauração para o deserto para o qual você está inserido agora. Deus tem salvação e restauração para a luta, para o sofrimento, para a dor e para a angústia que você tem vivido agora. A salvação de Ciro era incompleta. A salvação de Moisés era incompleta. A salvação da economia para nós é incompleta. Porque qualquer ação que venha do homem sempre será incompleta. A nossa salvação verdadeira sempre virá de Jesus Cristo. O problema da humanidade é muito mais complexo, porque envolve a nossa liberdade durante toda a eternidade. Sabe, meus irmãos, qual é o maior problema da humanidade? Não é a Covid, não são os problemas econômicos. O maior problema da humanidade não são as enfermidades, não são as guerras. O maior problema da humanidade é a raiz de todos esses males, que se chama pecado. O primeiro passo a caminho da liberdade que nós devemos ter em mente é que nós somos pecadores, é que nós transgredimos a vontade do Senhor, é que nós deliberadamente maltratamos o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos pecadores. E esse pecado ele tem poder para destruir para sempre a nossa liberdade. O nosso constante estado de pecado apenas atrai a justa ira de Deus. Mas aí eu entro no terceiro texto da lógica da nossa pregação de hoje, que está em Efésios capítulo 2, versículo 4. O nosso estado eterno, quando nascemos, é um estado de pecado. É um estado que atrai apenas a ira de Deus. Mas aí nós lemos Efésios 2,4 que diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça nós somos salvos. É Deus quem restaura a nossa liberdade em Cristo Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Em Cristo Jesus não existe mais cativeiro, porque nós somos livres.
Você é livre em Cristo Jesus. Dê um glória a Deus aí onde você está. E diga: eu sou livre em Cristo Jesus. Louvado seja o nome dele. Mas aí o que nós aprendemos um pouco mais então sobre a caminho da liberdade? Especialmente no Evangelho de João, a partir do capítulo 3, do versículo 14. O que nós aprendemos? A caminho da liberdade em Cristo Jesus, nós aprendemos em número 1. A liberdade cristã tem a ver com missão. Anote, liberdade cristã tem a ver com missão. Não existe liberdade cristã sem senso de urgência, sem senso de missão. Aqui nós vemos que o processo de liberdade em Cristo começa a consertar toda a bagunça do nosso coração e nos confere foco no cumprimento da missão. E que missão é essa, Davi? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 14. Que missão é essa? Está aí no texto. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, disse o Senhor, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, oh glória a Deus, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, o que está escrito aí? Quem pratica a verdade, quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Liberdade cristã tem a ver com missão. Aqui a missão de Deus foi dar o próprio Filho, dar o que de melhor ele tinha. E a missão do Filho? A missão do Filho foi entregar-se, ser maltratado no nosso lugar, salvar a nossa vida e principalmente não julgar. A igreja do Senhor precisa entender que uma das suas missões, um dos aspectos da sua missão aqui na terra é não julgar. É muito triste ver irmãos com ar de superioridade religiosa. É muito triste ver irmãos olhando uns para os outros por cima, um queixo empinado porque é evangélico, ou faz parte da cidade viva, ou faz parte da igreja A, B, C ou D, porque já é batizado há algumas décadas, porque faz parte de um ministério, ou é pastor, alguma coisa nesse sentido. Jesus não veio ao mundo para julgar, nós também não devemos julgar. Isso não significa que nós não devemos exortar biblicamente, só que a exortação bíblica, escute o que eu vou dizer agora, é uma palavra que vem para trazer restauração e não destruição. Tem muita gente que está pegando o evangelho para destruir a vida das pessoas. A forma como fala, a maneira como se coloca, sem nenhuma compaixão, sem nenhum amor, sem enxergar qualquer tipo de bênção na vida do outro. Eu vejo Jesus, gente, agiu com tanta compaixão e age ainda comigo, e com tanta misericórdia. Por que somos tão cruéis? Somos chamados, gente, nós somos chamados o povo da paz, a misericórdia, do perdão. Jesus, quando nos ensina sobre oração, ele manda a gente orar pelos nossos inimigos. Que história é essa? Você não foi chamado como soldado idiotizado, nem da esquerda, nem da direita.
você foi chamado pelo Pai das luzes para ser sal e luz nesse mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença, tendo como referência o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não para ser idiotizados por qualquer ideologia política, seja de esquerda e não de direita, ou de direita. Eu não estou aqui querendo dizer que nós devemos ser apáticos politicamente. Nós temos que ser ativos politicamente. Quem quiser ser, quem não quiser, fique na sua, não tem problema algum, somos livres no Estado democrático de direito. Porém, no nosso posicionamento, tanto de esquerda, centro-direita, o que quer que seja, precisa ter como base estrutural e estruturante as palavras de Deus, como nos ensinou o Senhor Jesus, sem discursos de ódio, sem levantar bandeiras que trazem desonra ao nome do Senhor, tais como aborto, principalmente, tais como casamentos que não agradam à vontade de Deus, de acordo com as Escrituras. Devemos amar o próximo, sim, respeitar o próximo, sim, abraçar o próximo, sim, ainda que discordemos da prática, da vida, da forma como essa pessoa vive, ainda que eu discorde completamente da ideologia política dessa pessoa, quanto cristão, eu tenho uma missão: pregar o evangelho para essa pessoa, falar do amor de Deus e ser, na vida dessa pessoa, um bálsamo da presença do Senhor. Se ela não quer se arrepender, pastor, paciência. Não é pela força, nem pela violência, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que sopra. Apenas faça a sua parte, como nos ensina as Escrituras. Em segundo lugar, nós aprendemos que a caminho da liberdade em Cristo Jesus, nós precisamos entender que a liberdade cristã, e aí eu entro no segundo ponto, a missão. Como essa missão ela deve ser exercida. A liberdade tem a ver com amor e graça. Missão sem amor e graça não passa de ativismo religioso. Versículo 16, João 3,16, que diz? Vamos repetir comigo? Você que está aí em casa? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo significa para Lutero o evangelho em miniatura. E o que nós aprendemos mais aqui? Porque Deus tanto amou o mundo, que Deus é esse? Será que é uma força cósmica? Será que é o arquiteto do universo? Será que é o Deus? É o mesmo Deus de todas as religiões? Que Deus é esse? Aqui está a diferença entre o teísmo e o deísmo. Teísmo com T de tatu e deísmo com D de dado. O que ensina o deísmo, pastor? O deísmo é que Deus, e de fato existe um Deus, esse Deus criou todas as coisas, mas abandonou a sua criação à própria sorte, ao completo total livre-arbítrio, lançou as leis físicas, as leis químicas, as leis biológicas, as leis matemáticas, e o mundo que siga. Isso é deísmo com D. Teísmo com T de tatu. Deus criou todas as coisas com um propósito. Ele sustenta todas as coisas. E esse mesmo Deus, Ele recompensa e Ele julga no final todas as coisas. E tudo está sob o absoluto, total controle e governo das suas mãos. Deus tem tanto interesse, domínio e soberania sobre a sua criação, que Ele é chamado Jeová Jirê, o Deus da provisão. Nas Escrituras Ele é chamado Jeová Rafá, o Deus que cura e restaura. Nas Escrituras Ele é chamado Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Nas Escrituras Ele é chamado Jeová Makdesh, o Deus que nos santifica. Nas Escrituras Ele é chamado Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Na Escritura Ele é chamado Jeová Tzikenu,
o Senhor é a nossa justiça. E nas Escrituras o Senhor é chamado Jeová Chamar. Deus está presente no nosso meio. Aleluia. Você pode dar um aleluia aí? Aleluia. Porque Deus tanto amou o mundo. Que Deus é esse? É esse Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João capítulo 4 versículo 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é a força dinâmica de toda a criação. E esse amor, ele é tão imenso e tão intenso que ele se manifesta em ação. Meu filho, minha filha, não existe amor verdadeiro. Pastor, como é que eu sei que ele me ama verdadeiramente? É porque ele fica no pé do meu ouvido, é? Ah, meu bebezinho, meu belo, budu, bubu, bubu, eu tenho saudade, amorzinho. Amor, biblicamente falando, é aquele amor que se manifesta através de atitudes, de ações. Você que está aí noivo, ou namorado, ou o que quer que seja, se seu namorado ou sua namorada está pedindo uma prova de amor, meu filho, minha filha, ore e pula essa fogueira. Ore e pula essa fogueira. Sabe por quê? Sabe o que é prova de amor? Sabe o que é amor? Amor não é o que eu peço do outro. Amor é o que eu dou. Se eu peço uma prova de amor para que o outro desobedeça a palavra de Deus, está tudo errado. Porque eu não tenho que pedir prova de amor, porque a prova de amor quem tem que dar sou eu, para a pessoa que eu amo, através de uma atitude. E não é qualquer atitude, é a atitude bíblica. Por isso, meu filho, minha filha, você está me assistindo, prova de amor é você quem tem que dar. Você que está pedindo prova de amor, é você quem tem que dar a prova de amor, obedecendo às Sagradas Escrituras. Mas pastor, eu não consigo não, pastor, obedecer às Sagradas Escrituras. Eu também não consigo não. E quem consegue é mentiroso. Mas o nosso coração tem que estar inclinado, lutando e se alegrando em obedecer essa palavra. Aqui, nós nos lembramos de Abraão e Isaque. Estão lembrados? Abraão, com 90 e tantos anos, recebeu a promessa, teve um filho. Com 100 e tantos anos, Deus pede o filho. Ah, pensou? O filho da promessa? Abraão não provou amor por Deus. Abraão, tu ama Deus, Abraão? Oh, meu Deus, eu amo Jesus, eu como Jesus é bom, oh, eu sinto o perfume dele, eu sinto a presença dele, eu abraço Jesus nessas músicas agora, né? Essa teologia completamente, meu filho, complicada. Eu abraço Jesus e eu sinto Jesus e eu fico dançando com Jesus na sala, ó. Ai, Jesus, eu estou dançando com Jesus. Eu gosto, irmãos, de louvar, de dançar, de estar no meu quarto, tal, tendo um momento com o Senhor, né? Mas o negócio é tão profundo, né? Que é o Jesus está te abraçando e perere. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maior prova de amor que você dá para Jesus é obedecendo a sua palavra. A maior prova de amor que eu posso dar para Jesus é obedecendo a sua palavra. O resto é marmota. Marmota gospel. Sinta. E vai, e acontece, agora entrou o anjo, saiu o anjo, e olha, ele está te abraçando, e vai, não sei o que. Abraão, me dá o teu filho. Tá bom, Senhor, é o filho que o Senhor quer, está aqui. Muitas vezes queremos viver uma vida com Deus de sentimentos. Ah, eu vou fazer isso porque eu estou me sentindo bem, né? Eu vou obedecer porque eu estou me sentindo bem. Você acha que Abraão estava obedecendo se sentindo bem?
Você acha que Jesus estava obedecendo o Pai, se sentindo ótimo? Oh, chicotada, te lepo. Oh, mais uma tá bom demais. Te lepo outra, 40, né? Oh, arrancou agora só o pedaço aqui da costela. Te lepo. Oh, que maravilha. Oh, que coisa boa, Pai. Não tem mais umas 80 não para mim? Não tem mais umas 80 não? Cuspe, murro, soco. As perseguições que Paulo sofreu. Oh, que beleza, que maravilha. A obediência a Deus, meus filhos e minhas filhas, vai mexer com as nossas emoções, porque as nossas emoções, elas são formatadas para se agradar com o pecado. Mas à medida em que somos livres, libertos, que essa luz do Espírito Santo vai entrando na minha casa, na minha vida, como está entrando agora aí na sua casa, os seus desejos começam a ser confrontados, os desejos da carne com o desejo do Espírito. E quanto mais intimidade você tem com Deus, leitura da palavra, oração, jejum. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais vontade você tem de agradar a sua palavra e mais vontade você tem de se afastar do pecado. Por isso que eu odeio todo e qualquer tipo de discurso moralista. Porque é uma mensagem que mexe apenas com a racionalidade. E você mexer com a racionalidade, com a carne decaída, com a carne em frangalhos, vai para lá, vai encher o saco de outro. O cara está no pecado, o cara está achando bom, está lá com 3 mulheres, sai com 3 mulheres num dia, no outro sai com 4, depois está com não sei quantas, e a mulher também hoje sai com um, depois sai com outro, depois sai com outro, esse negócio de internet, né? E sai com um, eu tenho escutado tanta coisa, meus irmãos, e sai com um, e vai, e vem, e sai, todo dia está com um diferente, está se sentindo ótimo, agradando o desejo da sua carne, e não está sentindo nada demais. Eu chegar, faça isso, tererê, parará. Isso é discurso moralista, sem futuro. Eu estou pedindo a você que você experimente a presença de Deus. Eu não estou pedindo para você deixar de pecar, para você deixar abandonar o pecado e parará porque faz mal para você e parará. Isso faz. Eu não estou aqui, meu filho, para ser seu pai, nem para estar passando sermão para você. Eu não estou passando sermão aqui para macaco no sentido velho. Como é que se diz? Tem uma frase que diz assim: quem tem filho cabeludo é macaco, né? Que o macaquinho já nasce todo cabeludo. Quem tem filhote cabeludo é macaco. Não estou aqui, meu filho, com um bocado de filhote marmanjo para estar dando sermão. Eu não gosto nem de estar dando sermão na minha filha. Eu acho ridículo, eu acho que a gente tem que conscientizar. Repito. Ei, cadê a câmera? Essa aqui? Essa câmera aqui? Deixa eu baixar aqui. Ei, experimente da graça. Experimente da presença com Deus. Experimente da intimidade com Ele. E você vai começar a sentir um desejo estranho de agradar a vontade dEle. Experimente isso. Eu não vou passar para você aqui nenhuma fórmula. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, ou nada. A fórmula que eu passo para você é: tenha um relacionamento com Jesus. Experimente. Experimente. Às vezes tem um negócio interessante, né? A gente come uma coisa muito gostosa, tal... E às vezes a gente achou aquilo tão gostoso, achou aquilo tão bom. Como é que a gente vai explicar para o outro que aquilo era bom? Rapaz, tu tem que comer aquela sobremesa, tu tem que comer aquela picanha, tu tem que comer aquele prato de brócolis, para quem gosta de brócolis. Eu odeio brócolis, mas eu tenho que comer brócolis. Rapaz, aquele prato é gostoso demais, meu irmão. Rapaz, Davi, é gosto de quê? Rapaz, gosto, mas... Assim é Jesus. Eu experimento de Jesus, eu procuro experimentar de Jesus todos os dias. Faz 16 anos que eu experimento de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você: não tem nada melhor. Já participei de muita coisa na minha vida, nada se compara. É uma alegria indizível, é uma segurança indizível.
É algo extraordinário. Ah, pastor, aí eu tenho que fazer parte da igreja, e eu tenho que me batizar, e eu tenho que fazer todas essas coisinhas religiosas aí. Não. Tudo isso vai ser consequência do seu amor e da sua vida com Jesus. Experimente. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto. No primeiro nós vemos que a caminho da liberdade nós temos que agir com missão, com amor e graça, e por fim, com fé. Com fé. Eu poderia ter deixado o amor por último, mas aqui eu quis deixar a fé propositadamente. Como podemos agir ter essa liberdade, pastor? Como é que nós podemos adquirir, alcançar essa liberdade? É pela fé. Versículo 18 aí do texto: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha, quem nele crê não é condenado. A caminho da liberdade em Cristo Jesus aprendemos a agir com fé e pela fé. E a nossa liberdade é adquirida mediante a nossa salvação. E isso se dá pela fé. Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. A fé consiste em mais do que uma confissão da boca para fora, meu filho, de um conjunto de palavras e de pontos doutrinários e ortodoxos. A fé é muito mais do que isso. Ela é uma expressão da alma, de tal forma que o homem aprende a confiar em Deus e Deus aponta para o seu Filho Jesus. Isso é fé. Jesus, que é o único caminho. Você que está me ouvindo a mensagem aí, que é confuso, é muita oração, é oração passando não sei das quantas, é oração para isso, é oração para aquilo outro. Meu filho, minha filha, escute as Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso significa único, não há outro. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Quando o Pai se manifesta nas Escrituras, Ele não menciona uma sequer outra criatura. Preste atenção, use a sua cabeça, raciocine, reflita. É muito caminho, Davi, é muita religião, é muita coisa. Eu sou cristão, mas é oração para tanta coisa diferente. Veja para quem Deus se direciona. O Pai só se direciona para uma só pessoa, sempre. No Monte da Transfiguração, para quem o Pai apontou? Para Jesus. No batismo, para quem o Pai apontou? Para Jesus. No Monte das Oliveiras, na oração, para quem o Pai apontou? Para Jesus. E João 3,16, para quem o Pai aponta? E com uma expressão maior e mais extraordinária do seu amor, para Jesus. Logo, meu filho, a fé não é meramente uma atividade intelectual, mas moral na sua essência. A fé, portanto, a sua antítese não é a dúvida, mas a desobediência. A antítese da fé não é a dúvida, mas a desobediência. E uma vez adquirida a liberdade em Cristo pela fé, nós não podemos abandoná-la. Nós temos que viver pela fé. E eu já chamo a banda para subir aqui em cima. E Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz: pela fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Olha, é a certeza. O que está escrito aí? A fé é a certeza, não tem dúvida. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A caminho da liberdade em Cristo Jesus, temos a certeza de que Deus existe, de que Ele enviou o seu próprio Filho para nos salvar, e pela fé nós temos a certeza de que Jesus voltará, garantindo a nossa plena e total liberdade diante de Deus, dos homens e de toda a criação.
Louvado seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite maravilhosa. Eu espero e desejo que vocês tenham sido profundamente abençoados com a palavra que aqui foi manifestada, com a palavra que aqui foi liberada. Eu queria agora orar com vocês. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado pela palavra que foi hoje aqui liberada para nós. Obrigado pela palavra que aqui hoje foi ministrada aos nossos corações. Te pedimos, Deus, que o Senhor continue nos orientando, nos guiando em liberdade plena. Continue nos guiando, Senhor Deus, na plena satisfação do Teu Evangelho. Meu Deus, que o Senhor possa nos fazer permanecer nos jardins que o Senhor tem dado para nós, nas Israel que o Senhor tem dado para nós, que tudo isso no Antigo Testamento serve como uma prefiguração, um simbolismo. Tudo isso foi verdade, aconteceu, não são alegorias, mas são símbolos verdadeiros do passado que apontam para o futuro. Hoje nossa Israel chama-se Jesus Cristo. Hoje o nosso jardim chama-se Jesus Cristo. Hoje a nossa salvação, a nossa redenção e a nossa libertação não é um rei, não é um presidente, não é um imperador, não é uma conta cheia de dinheiro. A nossa restauração e a nossa liberdade está em Cristo Jesus, e em Ti nós rendemos o nosso louvor e a nossa adoração, Jesus. A caminho da liberdade, Senhor, nós temos que ter a plena convicção da nossa missão, e que essa missão nós temos que agir com amor, com graça e com fé. Nós vamos cantar essa canção agora e louvar ao nome do Senhor, porque grande é o seu nome e maravilhosos são os seus feitos para conosco. Cante a Ele agora, no nome de Jesus.
fazer um convite aqui para você que está me ouvindo. Eu já fiz no culto das 16 horas. E às vezes talvez ninguém responda aqui por uma questão às vezes de vergonha ou de alguma coisa no sentido. Mas essa palavra ela está gravada e vai ficar no nosso canal do YouTube. Mas eu creio que hoje é noite de salvação. A palavra de Deus é muito clara. Quando você vê lá em 2 Crônicas que o povo vivia nos seus pecados, vivia nos seus delitos, e tudo isso tem um limite. Tudo isso tem um limite, e até que a ira do Senhor um dia chegou. Mas eu queria dizer a você que Deus de fato ele tem um limite para as suas coisas. Mas hoje nós vivemos na era da graça, na era do arrependimento. E dentro desse limite, Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para você crer, basta você manifestar pela fé essa sua decisão. Pastor, eu preciso ser batizado, eu preciso cumprir algum rito religioso, eu preciso fazer alguma coisa para ser batizado. Aliás, para ser salvo, igreja não salva ninguém, rito religioso não salva ninguém. Nem a igreja católica, nem a igreja evangélica, nem igreja nenhuma na face da terra tem poder para salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é a palavra poderosa do Senhor. E todo aquele que nele crê, diz a palavra, está salvo. Lembra do ladrão da cruz? Senhor, me salva. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você aqui que está me vendo, está me ouvindo aqui pela internet. Se você nunca tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez você tenha até vivido uma vida de religiosidade diante de Deus. Eu queria pedir a você, convidar humildemente, que você coloque aí no chat: eu aceito. Você vai escrever: eu aceito. Diga: eu aceito. E eu gostaria de orar para você, por você. Diga: eu aceito. Escreva. Escreva que nós queremos orar por você. Quem crê será salvo. Quem crê será salvo. E isso é pela fé. Isso se dá pela fé. Enquanto nós cantamos essa canção, cantamos que somos livres. Eu aceito Jesus, aleluia, Rayane Nascimento, aleluia, eu aceito, aleluia, Weber Júlio, aleluia, aleluia, são mais vidas sendo salvas hoje à noite. Eu aceito, Silei Buzo, glória a Deus. Enquanto nós cantamos, você vai aceitando. Eu aceito, Mateus Freire, eu estou vendo aí teu nome também.
mensagem tá certa aí? 18, tem outro? Aleluia! Eu sou livre. Se você aceita Jesus, diga: eu aceito. Arielle, 18 vidas. Aleluia! Olha só, eu caí na bobagem no culto das 16 horas de dar o meu telefone. Tanto é que, se vocês observarem, a mensagem das 16 horas ainda não está no nosso canal, porque meu telefone aqui choveu de mensagem, irmãos. Eu tô com mensagem com tanto número que eu não faço a menor ideia de código. Acho que até código internacional tem. E aí foi um tumulto. E de fato, você que aceitou a Jesus, eu aceito. Eu vou ter uma reunião com essas pessoas amanhã, os que aceitaram a Jesus nos 2 cultos hoje. Só que você do culto das 19, você vai mandar uma mensagem para o meu Instagram, Davi Tavares Viana. E aí lá no meu Instagram, eu vou passar o meu telefone para você. Porque amanhã nós vamos ter uma rápida, muito rápida, breve, um momento. Eu queria ter um momento de oração, queria conhecer um pouco mais você e dar uma palavra de orientação pastoral. Você não é obrigado a fazer parte da Cidade Viva, você não é obrigado a nada, a fazer parte de coisa nenhuma, você é livre. Agora uma coisa é certa: você congregar na igreja do Senhor, seja Cidade Viva, seja qualquer outra, vai ser a melhor coisa que você vai fazer, porque lá você vai ser cuidado. Enfim, eu vou ter uma palavra pastoral específica para esse grupo de pessoas amanhã, tá bom? Então, quem se sentir à vontade, manda mensagem pro meu Instagram. Eu não vou dar o meu telefone aqui, senão vou... Coitado, os amados voluntários vão ter que cortar de novo aqui para editar o vídeo e tirar, gente. Porque como o vídeo fica no YouTube da Cidade Viva, ele fica lá repetindo, as pessoas ficam vendo. Eu vou estar repetindo lá meu telefone o tempo todo. Mas você que aceitou Jesus, essas 18 vidas que aceitaram Jesus, entrem em contato comigo pelo Instagram. E amanhã nós vamos ter uma conversa. Amém? Eu vou dizer o horário, tudo bem direitinho. A primeira vista é às 19h30. Mas que o Senhor nos abençoe, gente. Que olhe, estava aqui dizendo... Cadê? Ele não está aqui não. Estava dizendo que eu estava morrendo de fome. Aí estava tão boa a nossa conversa com a banda. Estava com os irmãos ali, conversando coisa boa. E aí passou, quando acabou que vocês subiram, eu digo: meu amigo, que fome. Como é que eu vou pregar com tanta fome? Fazendo exercício, né, Gelinha? Vai dando fome, muita fome. Mas eu disse: Senhor, eu vou na graça mesmo, com fome, de todo jeito. Senhor, dá graça. E estamos aqui. Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Deus renove os seus dias com ânimo. Você que conhece alguma pessoa tá meio desanimadozinho, que tá meio tristezinho nessa pandemia, a gente tem tentado ao máximo, né? Respeitando a não aglomeração, respeitando todos os ditames governamentais, tá? Porque temos que viver em ordem, irmãos. E Deus é um Deus que trabalha na ordem, tá? Nada de desordem. Cristão não tem discurso de desordem, não. Cristão sempre nas escrituras e na história, verdadeiros e genuínos, discurso de ordem, tá? Então, que o Senhor nos traga paz. Manda essa mensagem. Manda a mensagem também do pastor Sérgio às 9 horas da manhã. Foi fantástica a pregação dele, eu assisti. Então manda também a mensagem do pastor Sérgio. Vai lá, manda as pregações. Entra também no nosso Cidade Viva Music, tá? No nosso canal do YouTube. Temos músicas de nossas próprias autorias, questões, sabe, tão lindas, coisa nossa aqui da Paraíba, de João Pessoa, coisa bacana, gente, feito com muito carinho por essa equipe aqui maravilhosa. Tá de parabéns aqui, louvado seja o nome do Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no nosso meio hoje e eternamente. Que todos digam amém. Deus nos abençoe. Enquanto isso, nós cantamos mais uma canção e você fica conosco. Até mais.